Saudações a todos, pessoal. Uma boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Vladimir. Resolvi fazer essas aulas voltadas especificamente para o concurso de professores de matemática da cidade de Barbalha, mas ela pode ser usada, evidentemente, para qualquer concurso que envolva esse conteúdo, né? Essa daqui eu vou falar da BNCC, dos anos finais do ensino fundamental de matemática. Vai ser modular, então nessa primeira aula não necessariamente eu vou chegar em matemática ainda, mas na BNCC como um todo, no geral. Então, a ideia é apresentar a Base Nacional Comum Curricular, certo? Falar da sua importância, da sua criação, falar dos desafios que os educadores têm na implementação das diretrizes da base na sala de aula. Bom, esse módulo tem como foco, como objetivo, falar da BNCC, das suas premissas pedagógicas, entender as referências nacional que apoiam o desenvolvimento do currículo e as ações cotidianas da gestão escolar em sala de aula, e conhecer as competências gerais, que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a educação básica. Esse também é um conteúdo que para mim, na hora de estudar, foi uma novidade. Primeiro, a definição. O que é BNCC? BNCC é um documento. Esse documento ele se propõe a definir, dizer o que ou o que são, os conhecimentos ou as aprendizagens essenciais em toda a educação básica e de todo o território brasileiro. Olha, não é fácil uma atividade que se propõe, um documento que se propõe a definir quais são as aprendizagens essenciais para todo o território brasileiro. Um país de proporções continentais igual ao Brasil tem essa dificuldade, mas é um esforço buscando a igualdade na aprendizagem. Então, ao tentar definir a BNCC, está buscando estabelecer igualdade na aprendizagem. Um aluno do ensino fundamental da cidade ou do estado do Rio Grande do Sul, no 6º ano do fundamental, está aprendendo determinadas competências. O mesmo aluno do 6º ano, o outro aluno do 6º ano, da mesma série, aqui no estado do Ceará, está desenvolvendo as mesmas competências. Então, na busca da igualdade, do acesso ao ensino, esse documento, a BNCC, vem definir quais são as aprendizagens essenciais para a educação básica. E aqui a educação básica é do ensino infantil, fundamental e ensino médio. Então, é um período vasto e longo de tempo. Bom, a base curricular comum não é algo novo, é um documento relativamente antigo. E como marco aqui na linha do tempo, eu vou colocar a Constituição de 1988. Bom, a Constituição versa sobre diversos direitos do cidadão brasileiro, em particular da educação. No artigo 210 já é um esforço de criar um currículo comum. No artigo de 210 tem um currículo comum voltado para o ensino fundamental. É lógico, a Constituição é um marco nos direitos do cidadão brasileiro. A educação se fortaleceu nessa Constituição e vai ganhar um capítulo à parte, a LDB, a Carta de Lei voltada para as leis de diretrizes e bases da educação básica, de 1996. E a ideia de trazer esse currículo, essas diretrizes de currículo comum para para a sociedade brasileira, para a educação básica, se fortalece também aí na LDB. Só que é bom tempo, estudos e outras cartas de documentos, até 2015, onde é formada uma comissão, um grupo de pesquisadores
teóricos da educação e professores para a elaboração da BNCC. Essa elaboração não é de cima para baixo, ela envolve participação popular. Em 2017, através da internet, toda a sociedade civil foi convidada a participar desse processo de construção da BNCC, opinando quais conhecimentos, quais habilidades, quais competências você gostaria que tivesse nesse currículo comum e por que deveriam estar lá, certo? Então, houve sim uma participação em massa, cerca de 12 milhões de interações através de um site e de uma estrutura criada para colher opiniões, certo, de professores e de toda a sociedade civil até a formulação final em 2018 da BNCC. Em 2017, o ensino infantil e fundamental da BNCC já estavam prontos. Em 2018, a culminância com o ensino médio. E apesar da base curricular comum ser um documento que se presta a dizer quais são os conhecimentos essenciais em todo o território brasileiro, é importante frisar que aqui não é o currículo. A base tem mais a orientação para o currículo do que o currículo em si. Então a base ela serve de alinhamento. Na figura aí, a ilustração é clara, é como se a base desse as peças de Lego, né? Desse as referências. E os professores, sim, eles é que montam as peças. Qual é a diferença entre a base e o currículo em si, né? A base diz quais competências pretende atingir, devem ser atingidas ao final de cada ciclo lá do ensino básico. O currículo, além disso, diz como será atingido, diz a metodologia, o repasse, as particularidades das escolas, das secretarias escolares, né, das realidades dos alunos, são, na verdade, exploradas no currículo escolar. Então, a base serve como referência, mas apesar de ser apenas a referência ela tem um impacto gigante. No livro didático é um dos primeiros instrumentos que sente o impacto dessa referência. A partir de 18, os livros didáticos sofrem uma reformulação para atender à BNCC. O currículo dos alunos, evidentemente, já que são referenciados na base, também sofre impacto direto. E os professores, como na sua formação nas universidades, também têm seus currículos reformulados para atender a BNCC. Conjunto de políticas foram construídas em cima dessas novas referências. A infraestrutura da escola também muda por conta das particularidades das preferências da base nacional comum e, de fato, as avaliações externas sentem essa interferência da BNCC. O Enem, o SAEB, são avaliações externas que têm aquele jeito, aquela carona, de fato, muito por conta da base nacional comum. Questões contextualizadas, questões onde alunos são levados a se confrontar com situações, problemas, né? Mas é que fique bem claro que referendar, se prestar a referência, não é impor. Então é diferente de impor. A base está aí para ser usado como referência na elaboração de diversos planos, mas ela não impõe, até porque ela nem diz como a escola deve chegar a determinado conhecimento, a determinada competência. As escolas têm essa liberdade e essa liberdade muitas vezes é refletido aí as particularidades de cada escola e de cada região. Fundamentos pedagógicos da BNCC. A BNCC é fundamentada em dois alicerces, que é a formação integral. Não confundir formação integral com escola de tempo integral. Formação integral quer dizer que o aluno deve ser atingido como um todo. Na BNCC não está se preocupado apenas com o conteúdo ou as disciplinas ensinadas, não é uma escola conteudista, mas também com as questões emocionais do aluno, as questões do saber fazer do aluno. Tem aí na figura as ideias de cabeça, cognitivo, coração,
emocional ou socioemocional, e mão, né, que é o prático, né, é o saber fazer de forma prática. Então, isso seria informação integral para o aluno, se preocupar com o aluno como um todo. E a BNCC é estruturada também, é fundamentada na aprendizagem por competência. A palavra competência nesse documento tem a seguinte definição: é aquilo que mobiliza o conhecimento, né? Que traz os conhecimentos e procedimentos, as habilidades práticas e cognitivas e emocionais, atitudes e valores para resolver situações complexas da vida cotidiana, de pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, a competência é maior do que um conhecimento, né? Porque a competência ela traz o conhecimento para ser utilizado na prática. É a aplicação do conhecimento na vida prática. Isso também está interligado com a formação integral do aluno. Ora, o aluno ter domínio da linguagem, né, domínio da expressão oral, é importantíssimo, isso é um conhecimento. Mas uma competência é utilizar esse domínio para, por exemplo, realizar uma transação de negócio. Imagine um jovem que tenha um determinado objeto e queira vendê-lo, por exemplo, nas redes sociais. Então, saber se expressar, né, saber como fazer essa negociação, tem que partir desse jovem vários conhecimentos, várias habilidades, mas a prática do negócio em si, sendo bem feito, sendo exitosa, seria a competência de poder utilizar o conhecimento de forma coerente, de forma razoável. Saber decidir se ele faz uma compra à vista ou a prazo, a partir de análises críticas. Então, ele vai utilizar conhecimentos matemáticos, mas a competência é maior do que o conhecimento. Ele vai tomar a decisão mais assertiva com base nos conhecimentos. Então, competência é a utilização prática do conhecimento teórico. Há competências na BNCC que não estão vinculadas a nenhuma das disciplinas. A BNCC, aliás, chama as disciplinas de componentes. Essas competências são chamadas de competências gerais, já que elas estão dispostas para toda e qualquer disciplina. São ao todo 10. Eu não coloquei o texto delas mesmos aqui nesse slide, mas no material completo, certo? Se você quiser acessar o material, é só ir na caixa de mensagem e falar lá no meu e-mail que eu disponibilizo o material completo. Você tem acesso a todos os textos. E também esse material está na internet. O que fiz aí foi colocar em resumo as 10 competências gerais da BNCC, que são competências que a BNCC pretende que os alunos no ensino básico aprendam, né, dominem e não estão vinculadas a nenhuma disciplina. Veja que a maior parte delas, em sua maioria, está ligada exatamente a uma postura de domínio do conhecimento para a utilização na vida prática. Então, o uso do conhecimento para compreender a realidade e promover justiça social, que é a 1. Investigar e refletir e resolver problemas com um pensamento crítico, a 2. Valorizar a participação cultural, essa questão socioemocional também. Com, com cuidado, veja que a 8, né? A 8 diz cuidar da saúde física e emocional. Então, de fato, há uma preocupação em documentos do Estado, em documentos da educação, voltado para uma educação integral do aluno, não só para uma educação conteudista. A 10, que age com autonomia, responsabilidade e solidariedade, demonstra também fortemente essa ideia do Estado. Para cada período da educação básica, o infantil, o ensino médio e o ensino fundamental, né, existem suas competências específicas e existem competências para cada componente, que seriam as disciplinas daquele período. Na educação infantil, não temos os componentes, porque a preocupação da educação infantil é mais o conhecer, o conviver, o socializar, o brincar das crianças, né? Mas a partir da educação fundamental, temos já as áreas do conhecimento, que são 5.
linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, e cada uma dessas áreas tem seus componentes. É como se as áreas fossem um conjunto e os componentes os elementos daquele conjunto. Veja a área de linguagem, tem como componentes língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Então tem lá 5 elementos dentro desse seu conjunto. A, a área de matemática só tem um único elemento, que é a própria disciplina de matemática. O de ciências da natureza também só tem um elemento, que é das ciências, que é o de ciências. O de ensino ciências humanas tem história e geografia. E o ensino religioso tem ensino religioso como componente, a própria disciplina. Cada um desses componentes, cada uma dessas disciplinas, existem competências que o aluno deve adquirir durante aquele ensino específico e as habilidades, que são o elemento do conhecimento ou algo menor, que são necessários para domínio daquela competência. Como, por exemplo, há uma competência no sexto ano que é o aluno dominar as operações que envolvem números racionais. Bom, habilidade seria algo bem mais específico, né? Menos geral que a competência, seria soma com frações, subtração com números em forma de fração. Isso seria a habilidade, apenas um único conhecimento dentro da área maior. O ensino médio também está dividido lá nas suas áreas de conhecimento, que são 4, né? Linguagem, e tecnologia, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas. As componentes obrigatórias do ensino médio é só português e matemática, né? Todas as outras disciplinas, elas podem ser organizadas como eletivas de acordo com as realidades de cada escola. Então, por isso que algumas escolas, elas têm, por exemplo, na sua grade curricular, a disciplina de linguagens espanhol e outras têm linguagens inglês. Algumas optam por sociologia em uma determinada série e filosofia em outra série. Isso para o ensino médio, mas vamos se ater mais no ensino fundamental. A BNCC também separa seus conhecimentos, suas habilidades, como é botado na nomenclatura, por código. Isso ajuda a identificar o conhecimento por cada questão ou as questões por cada conhecimento. Veja um exemplo aí de código para o ensino fundamental. Essas 2 primeiras letras é exatamente o ensino daquele código específico. Então, I é ensino infantil, EF, que é esse exemplo aí, é ensino fundamental, e EM é ensino médio. São as 2 primeiras letras. Do ensino fundamental, na segunda parte, os anos finais, que é do sexto ao nono, é utilizado o biênio para as outras 2 letras. Então, o 07 é do sexto e sétimo ano. As letras seguintes, F novamente, já é o componente, ou a disciplina, né? Que aí, no caso, é educação física. F dessa parte do meio corresponde à educação física. Poderia ser português, PT, matemática, MA. E a última par de letra corresponde a uma ordem de habilidades da parte de educação física voltado para essa etapa. Então, aí é a habilidade 01, certo? Tem um conjunto de habilidades descrito lá no documento da BNCC. Cada uma delas tem uma numeração específica. Em matemática, por exemplo, no sexto e no sétimo ano, o aluno está trabalhando com números racionais. Então, tem uma habilidade que fala lá da soma com números na forma de fração e denominadores distintos. E para isso vai ter um código específico para ele. Ou na soma de porcentagens, e aí vai ter um código específico para ele. Então, seria ensino fundamental, 6 e 7, MA e o número correspondente àquela habilidade. Um grande desafio da BNCC e da educação como um todo, né, principalmente dos educadores, seria a aplicação, né, da igualdade e da equidade no ensino, certo? Então, o ensino como serviço público,
deve ser igualitário. Todo mundo deve receber o determinado ensino e sem nenhuma forma de discriminação. Então, um exemplo aí de igualdade. Acontece que, para a questão em particular do ensino, a igualdade em si não, nem sempre é o suficiente. Então, tá aí alguns alunos, todos recebem a mesma quantidade de, de ensino, certo? Que está aí na metáfora como se fosse um único livro colocado abaixo dos pés, mas nem todos conseguem ver através do muro. Então, alunos com necessidades diferentes devem receber atendimento também diferente. E aí vem a definição de equidade, que é muito ilustrado na BNCC. Você tem atendimentos diferenciados à medida de você tem demandas diferenciadas. Então, alunos que tinham mais dificuldades tiveram acesso a mais apoio. Esse apoio nem sempre é somente dos pais, ou da escola, melhor dizendo, tem que também vir da família, dos pais e da sociedade, como no geral. Isso faz com que o objetivo final todos possam ver através do muro e o primeiro aluno em questão não saia em prejuízo. Todo mundo está agora em situação de igualdade, mais pela equidade do atendimento do que a igualdade do serviço. São particularidades do serviço público educação. Talvez outro serviço público só a igualdade seja o suficiente, mas na educação não. É necessário para algumas situações a equidade. Atendimentos diferenciados para demandas diferenciadas. Toda a minha fala e esses desenhos aqui estão também nesse material bem mais explicado, né, todo detalhado, e eu posso disponibilizar para vocês. Basta mandar um e-mail. No primeiro comentário eu vou disponibilizar meu e-mail me pedindo que eu te mando o PowerPoint por completo. E aqui está um mapa mental resumindo essa primeira parte da fala, ok? Eu queria, depois desse mapa mental, fazer apenas duas questões sobre esse assunto. E continuar dizendo que eu tenho como disponibilizar através do e-mail um formulário com questões para a prática do mesmo assunto. Então, a questão 1 fala o seguinte: a Base Nacional Curricular Comum tem como principal finalidade: letra A, definir métodos únicos de ensino para todas as escolas do país. B, estabelecer conteúdos mínimos apenas para o ensino médio. C, orientar a formulação de currículo de educação básica em âmbito nacional. E D, substituir projetos pedagógicos das instituições de ensino. Uma dica para questões desse tipo são as expressões que generalizam ou que particionam, né? Essa questão de definir métodos únicos para todas as escolas do país, isso é um pouco generalizador, né? Está exagerando a dizer que vai definir uma determinação para todas as escolas de um país da nossa proporção. E estabelecer conteúdos mínimos apenas para o ensino médio, né? Essa expressão apenas já é o que seria o contrário, né? Seria particionar. Agora, orientar não é algo muito, não é impositivo. Orientar já deixa muita brecha, né? Já deixa trabalhar com a realidade. E essa é a alternativa correta, ok? Orientar a formulação de currículo em âmbito nacional. Substituir projetos pedagógicos, substituir, trocar já seria algo impositivo. Uma questão 2 sobre o assunto é: de acordo com a BNCC, o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes deve estar orientado principalmente por conteúdos disciplinares isolados? Não. Competências e habilidades? Essa é a correta. Letra B. E a gente viu a competência, qual sua definição para a BNCC, e as habilidades também eu comentei um pouco aqui. As avaliações externas padronizadas não podem ser o principal método de desenvolvimento de aprendizagem. Os livros didáticos também não é o principal método de desenvolvimento de aprendizagem, ok? Então, pela BNCC,
O desenvolvimento da aprendizagem é medido pelas competências, que é o uso do conhecimento em atividades práticas, né? Expressão máxima do conhecimento, assim dizendo. Então vou ficando por aqui. Se você quiser acesso a todo o restante do material, tem mais questões, tem as mesma abordagem dos slides que eu passei aqui, só que com texto, ao invés de ter só as figurazinhas, você pode ir lendo, vendo quais questões. Aqui é a mesma linha do tempo que foi feito com aquela figurinha, só que aqui com texto. Também tem separado aqui sugestões de videoaulas curtas no YouTube e documentos, esses documentos mais elaborados, como a própria LDB, para que você possa, em algum momento, alguma curiosidade, abrir, ler o documento. Tudo você pode mandar um e-mail, vou deixar o endereço aqui na primeira caixa de mensagem, e eu te mando de volta esse material, ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.